9h45 e tô aqui com outra biju, né? Deixa eu colocar aqui. Tô aqui com outra biju, meu cabelo não está feito um trabalho mais assim de produção, porque eu estou num estúdio improvisado, ou seja, eu estou em casa, né? Tô aqui com outras bijus, tá? E não mexi aqui, eu tenho uma biju dessa parecendo prata, né? Prateada. Ao invés de pérola, é um prateado, eu tenho um dourado. Tenho outros conjuntinhos desses aqui de pérola, que é imitando pérola, né? Como se fosse aquelas peças da Maiorca, né? Aquelas peças da Maiorca, que é aqui, é uma das marcas de bijus que a gente, pelo menos da minha época, né? Eu tenho 50 anos de idade, então um closet de uma mulher não podia faltar um cordão, um colar de pérolas da Maiorca, né? E que evoluiu, aí depois tem H. Sterne e Vivara e todas mas eu assim, muitas joias foram compradas na Itamaraty, né? E outras revendedoras, além das revendedoras que eram as da minha mãe, né? Que era a Fátima e a Noélia. Mas então, olha só, estão aqui com esse crucifixo e isso aqui foi comprado na Itamaraty. Ela tinha uma pulseira, né? Que é esses dois polos aqui é ouro, né? Ouro 18, não pode empenhar, gente, porque hoje em dia na Caixa Econômica Federal, para poder empenhar o item, ele tem que ter mais de 50% de ouro, 18 quilates. Isso aqui não é só essa parte, olha, eu tentei empenhar, mas não deu, tá? Porque hoje em dia, antigamente podia, eles tiravam só o valor da peça que tem o ouro e faziam o contrato, né, do penhor, lá na Caixa Econômica. Mas hoje, atualmente, só se empenha, só coloca no penhor da Caixa Econômica uma joia que seja mais de 50% de ouro. Não se faz como antigamente, né? Que a gente podia colocar, tipo, se tinha só uma pontinha de ouro, elas faziam o valor e faziam o contrato. Hoje não pode mais fazer isso. Mas então, eu ainda tenho apesar de ter, eu não posso dizer que eu perdi as joias no penhor. Não estou falando das joias que foram furtadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, eu ainda tenho um contrato de joias na Caixa, né? Acho que são as únicas joias que eu tenho. Uma aliança minha que foi comprada dia 12 de junho de 2021, lá no Shopping Benfica, na Ótica Hora Certa. Tem até assim eu vou dizer como é que é o detalhe, porque vai que alguém esteja usando, aí você vê, e de repente você vai associar que a peça, ela possivelmente é furtada, porque são peças exclusivas, tá? São peças exclusivas. Mas então, essa aliança que se sumiu no dia que eu fui fazer uma limpeza no quintal e coloquei no cantinho, ela tem assim uns detalhezinhos de X. Tem uns detalhezinhos de X na aliança. São vários X, né? Na aliança, uma meia aliança. Ela não é uma aliança, tá? É um anel meia aliança que foi furtado, sumiu, né? Furtado. Ela não saiu sozinha. Todas as minhas coisas estão aqui. Então, quando uma coisa minha desaparece, eu sei quando é uma coisa que eu perdi, eu sei quando é uma coisa que foi furtada, eu sei quando é uma coisa que mexeram do lugar, porque eu sempre tive uma memória assim muito boa em relação a isso, né? Então, podem questionar tudo, menos a minha memória, né? Podem questionar tudo, menos a minha memória. Mas então, esse é o 8º vídeo do dia 15 de outubro de 2024, de comemoração do Dia dos Professores e das Professoras. Ai, mas eu tô falando vários temas aleatórios. Ai, mas eu estou falando
coisas sobre a minha vida, né? Minha vida em casos concretos, né? Qual professor ou professora não traz um dos exemplos de um caso concreto da própria vida, né? Existem professores que chegam na sala de aula e falam mais da própria vida do que da aula, né? E a gente entende, acaba que sendo um divã biblioterapêutico, né? A gente chega na sala de aula, ao invés de dar aula, a gente vai fazer terapia, coloca os alunos para ouvir a gente, ouvir todas as nossos perrengues, ouvir as nossas vivências, as nossas. Gente, isso é fundamental. Falar é uma arte, escutar, né? Falar é uma arte, escutar também é uma arte. No entanto, dizem o seguinte, os pensadores, bons pensadores, eu não sei qual é o nome do pensador exatamente agora, depois eu dou um Google, que falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? Dá um Google para saber quem foi que disse isso. Então, um dos mantras do meu divã biblioterapêutico, né? Meu divã biblioterapêutico que da gestão documental, né? Grace Ramalho, gestão documental de RGDoc, não é uma empresa. Gente, parem de querer me cobrar imposto. Isso não é uma empresa, é o nome de um perfil da internet, o nome dos meus arquivos pessoais, né? GRGDoc, de Grace Ramalho, gestão documental. E divã biblioterapêutico, parem de querer dizer que eu estou sonegando impostos, gente. Isso não é uma empresa, é o nome de um perfil de internet, perfil de rede social e gestão documental, Grace Ramalho, gestão documental é o nome dos meus arquivos, não é uma empresa, gente. Desculpa aí, tá? Eu não sou sonegadora de impostos, tá? Eu não tô rica, eu não enriquei ilicitamente, eu não enriquei ilicitamente e nem explorando ninguém, tá? Então, acho que é bom a gente contextualizar isso, né? São 7 minutos. Então, gente, eu não tô rica, eu não estou, eu não estou rica de dinheiro. Vamos falar assim. Eu não estou rica de dinheiro, eu estou rica de outras coisas. Eu sou rica! Eu sou rica! Antes de ser professora, eu já era rica, porque eu tinha 2 pais, né? Minha mãe e meu pai. Meus pais eram meus pais. Minha mãe era meio pai. Eu digo que eu dou 2 pais, porque a minha mãe era meio pai também, tá? Meu pai passava mais tempo trabalhando, e a minha mãe, ela tinha, desde quando meu pai, ele se aposentou, né? Ele se aposentou e ficou mais dentro de casa e tudo, mas até o meu pai se aposentar, a minha mãe era meio pai. Ela fazia o papel de mãe e pai, depois que meu pai adoeceu. Então, ela precisou aprender a fazer a gestão doméstica da casa, a ter toda uma gestão. Acho que a gestão da mamãe, que a mamãe fazia aqui em casa, que a gente ainda não sabe como é que ela conseguia dar conta de todas os compromissos que a gente, que uma família com 5 filhas estudando em colégio particular, se vestindo muito bem, se calçando muito bem, com lazer à medida do possível, né? E material escolar, 5 filhas em colégios particulares, né? Então, assim, eu ainda não sei como é que a minha mãe conseguiu dar conta, mas quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, em 1990, muitas vezes eu tive que colocar minhas joias no penhor para pagar colégio atrasado, pagar a energia, pagar algumas coisas da alimentação que a gente precisava ter, né? Aqui. Então, assim, eu ainda não. Quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a ajudar mais a minha mãe em relação a isso, né? E
muitas coisas que foram penhoradas na Caixa Econômica e que foram leiloadas, eu acho que eu tive uns três contratos, uns três ou quatro uns três ou quatro contratos no penhor da Caixa Econômica Federal. É só pesquisar, é só pedir lá e saber se é verdade, né? No penhor da Caixa Econômica, desde os 16, 17 anos que eu tenho um contrato no penhor da Caixa Econômica. É só ir lá, quem quiser investigar mais sobre a minha vida, né? É só chegar lá passar por cima da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que resguardam os meus dados pessoais, né? Mas quem pode, né? Quem pode infringir a lei tem acesso a todos os cadastros, mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais vigente desde 2020. Então, gente, é só pesquisar desde quando eu tenho um contrato no penhor. Quantos contratos meus foram leiloados? Eu não digo que eu perdi essas joias, porque com o dinheiro que eu coloquei nesse penhor, o dinheiro que eu usei desse penhor foi para pagar energia, tanto da Joaquim Nabuco, do apartamento da Joaquim Nabuco, quando eu me separei. Foi o último contrato que eu perdi em leilão na Caixa Econômica, foi por causa da energia, foi por causa da Enel, que era um anel, tipo aquele que eu mostrei, né, de Nossa Senhora das Graças, bem grande, e uma aliança, que é a aliança que eu usava com meu ex-cônjuge, tem o nome dele, e na aliança era brincos. Então essas peças, elas foram leiloadas, e essas peças foram leiloadas para eu colocar a Enel em dia, lá do apartamento da Joaquim Nabuco, 1771-301, Meireles, Aldeota Dionísio Torres, CEP 60125120, Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortal City! The Princess Disney Nordestina Rules. Então, gente, meu conto de fadas de princesa Disney nordestina não é como as pessoas pensam, não é como a maioria das pessoas pensam que é a minha vida, porque muitas pessoas me chamavam de princesa, a Princess Disney nordestina, né? Muitas pessoas não sabem um milésimo da minha vida real. E, no entanto, continuam me julgando, né? Mas tudo bem, eu já estou acostumada com tudo isso, gente. Então, meu cabelo não está aqui preparado para um estúdio, né? Não estou no estúdio, eu estou em casa, que é um estúdio improvisado, né? Um estúdio improvisado. Mas então, gente, hoje, Dia dos Professores, eu quero dizer para vocês que antes de ser professora, em 1998, com registro na CTPS, Carteira de Trabalho que foi assaltada aqui na porta da minha casa, né? Que foi levada com todos os registros, mas aí não sabem que tudo isso já está registrado no INSS, né? Todos esses dados já estão no sistema do INSS. Mas então, eu não fiz outra carteira de trabalho, nem digital e nem física, porque eu não pretendo mais fazer nenhum registro com nenhuma empresa em relação a trabalhar por carteira assinada. Até porque eu já era para estar aposentada, porque eu tenho registro, né? Meus registros como trabalhadora são desde 1992, como consta lá no INSS, apesar de a idade para se aposentar mudou-se aqui no Brasil. Mulheres com 62 anos, 15 anos de contribuição no INSS, homens 65 anos e 15 anos de contribuição. Gente, olha aí o tanto que eu já contribuí, né? Desde 1992, comecei a trabalhar em 1990 com 16 anos, tirava foto para lojas de biquíni, moda praia, moda fitness, moda esporte, pijamas, lingeries, essas coisas para loja. Desde 1987. Gente, era para eu estar aposentada. Eu não vou fazer outra carteira de trabalho.